dia importante na vida do Santos e na minha em especial. Acho que tem uma resposta a uma dúvida absolutamente recorrente de vocês todos. E eu pediria que a resposta entrasse em campo agora. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. Eu tenho o inexcedível prazer de anunciar a vocês que, tal como havíamos cogitado no início do nosso mandato, o nosso fantástico ídolo Neymar continua conosco por mais 5 anos. Foi uma batalha difícil, como tem sido as vitórias do Santos, os títulos que temos conquistado, nada cai do céu, mas eu tenho a impressão que no processo todo falou mais alto a cabeça de homem no corpo desse garoto que foi capaz de tomar uma decisão corajosa envolvendo os próximos anos da vida dele e que mais adiante ele vai poder contar. E eu fico muito orgulhoso de ser personagem desse processo, em que a equipe de marketing do Santos, a nossa equipe jurídica, os empresários do comitê de gestão, os funcionários do clube, a comissão técnica, a área de imprensa, juntos construímos uma possibilidade diferente para o futebol brasileiro. Não aceitamos mais a ideia de um país subdesenvolvido, sempre refém do apetite desmesurado dos clubes estrangeiros pelos nossos jogadores. O Neymar é um talento raríssimo, que já estreou na seleção marcando o gol logo na partida de estreia e marcando o gol inaugural num estádio fantástico em New Jersey. E a história do Neymar vai ser construída com a história da nova seleção brasileira e do novo Santos nos próximos anos. E eu desejo que não é boas-vindas, mas boa permanência para o Neymar pai, um homem de uma sensibilidade, de uma integridade e de uma responsabilidade raras de se ver hoje em dia. Eu tenho a impressão que muito do que é a figura humana do Neymarzinho é a figura do pai, da mãe e da irmã, que constituem uma família sólida de princípios que ajudou a formar não apenas o atleta fantástico, mas o cidadão que acabou de tomar uma decisão histórica para o futebol brasileiro. E agora, falando as palavras do presidente, acho que foi complicada a decisão, foi difícil. Estava meio que a cabeça, meio que um trevo ali, do meu pai principalmente. Mas acho que Deus nos deu sabedoria, nos deu competência para decidir o que era melhor para mim e para minha família. E graças a Deus continuei no Santos, estou muito feliz aqui. E eu acho que é isso, agora é pensar somente no Santos aí e ganhar mais títulos pelo Santos. Eu acho que tudo que o presidente e o Neymar falou foi uma escolha difícil. Eu acho que foi uma das primeiras escolhas que o Neymar teve importantes na vida dele. E o coração dele era muito forte para ficar no Santos. E a gente, junto com o presidente Luiz Álvaro, achamos que o melhor é adiar uma futura ida para a Europa, que o Neymar cresça e se desenvolva aqui. E eu acho que o coração dele pediu isso, né? E a gente, como pai, direciona o que é legal para ele, porque é ele que vai jogar futebol, é ele que vai disputar. É um desafio que ele está tendo hoje, né? Essa escolha é um desafio muito grande, ficar hoje no futebol brasileiro. E a gente vai apoiar ele. Eu apoiaria se ele tivesse que sair, estou apoiando hoje pela decisão que ele tomou de ficar. Eu queria só acrescentar a vocês de que a gente defende a tese de que o futebol precisa ser administrado com seriedade e com competência. O clube de futebol não é uma empresa, mas o seu administrador, o seu gestor, tem que pensar em que a equação receita e despesa tem que estar equilibrada. Mas o futebol não é movido só por cifrão, porque senão seria um negócio qualquer.
Ele é parte de uma próspera indústria chamada entretenimento, mas ele tem um componente diferente dos outros. Ele mexe com a emoção, com o coração, com a paixão. E essa decisão que o Neymar toma não é uma decisão baseada numa comparação meramente aritmética de cifras daqui e de lá. Porque, se fosse, o Santos perderia. Eu acho que é uma decisão tomada com uma amplitude muito maior, que demonstra de que um menino de 18 anos é capaz de tomar uma atitude de um homem maduro, equilibrado e apaixonado pelo que faz. Entendendo ainda de que a gente pode transformar, com o projeto que nós apresentamos, essa figura já lendária do Santos, que é um ídolo não só dos santistas, mas de todos os torcedores, num mito. O ídolo um dia pendura chuteiras e encerra a sua carreira. O mito fica para sempre. E vocês, a partir de amanhã, vão assistir o nascimento de um mito chamado Neymar, a quem eu entrego simbolicamente para que se confunda com a própria pele e seja parte do seu ser a camisa imaculada do Santos Futebol Clube. Neymar, boa noite. Qual o tamanho do peso das costas que sai de um garoto como você, que a gente sabe que, por mais que o seu discurso era de que está tudo certo, eu não estou sabendo de nada, tem gente resolvendo as coisas por mim, mas deve mesmo ficar nas costas uma responsabilidade de ter que tomar uma decisão a qualquer momento. Essa decisão de ficar no Santos, o quanto vai ser benéfico para que o seu bom futebol seja mantido e para que esse peso das costas saia depois de uma decisão como essa? Não, o peso é muito grande, né? Mas o peso é bem maior para o meu pai, para o meu empresário, que eles brigam, que eles discutem tudo. Eu só jogo apenas futebol. Mas sempre a decisão final cabe ao jogador, né? O jogador sou eu, então acho que eu, conjunto com meu pai, que sempre que é o melhor para mim, conversamos, não só com meu pai, com a minha família também, e decidimos ficar. Porque eu estou feliz aqui, é o que eu quero. E eu acho que vai ajudar bastante no meu futebol, porque é felicidade, né? Acho que só dinheiro não nos traz felicidade. Então acho que é você estar feliz que dá tudo certo. O Neymar, você sabe que muitos opinaram, deram conselho para você, o Zagallo, o Mano Menezes, o Felipão falou, várias pessoas falaram. O que fez você efetivamente pensar em ficar? Foi alguma opinião daquelas pessoas envolvidas ou realmente bastou o que o seu pai falou, que não era o momento de você deixar o Santos? Não, claro que eu levo em consideração os conselhos que me deram, mas acho que a confiança que tem no pai, acho que é muito grande, né? Então, junto com ele, eu decidi de ficar. Queria saber do presidente. Presidente, mudou alguma coisa na questão do contrato do Neymar ou só o que foi apresentado foi um projeto à parte daquilo que já tinha em contrato? Se teve alguma extensão no tempo do vínculo e foi combinado alguma coisa com relação a algum risco de, por exemplo, daqui a 6 meses, um novo assédio de algum clube europeu e passar por essa situação de novo? Como que foi trabalhar essa situação entre as partes? Bom, foi uma negociação demorada, complicada, envolve uma situação inédita em termos de futebol brasileiro. O nosso departamento jurídico e assistência jurídica que a família do Neymar teve, inclusive o seu empresário e procurador, foi uma obra conquistada palavra por palavra, vírgula por vírgula. Ela contempla um novo período contratual de 5 anos, estendemos o período até então vigente, estabelecemos de que, a partir de dezembro, a multa, numa eventual rescisão unilateral de parte a parte, passa para 45 milhões de euros, e as condições econômicas foram também alteradas. Mas, basicamente, a negociação chegou a bom termo, entendo eu, em função de um projeto que o Santos apresentou para o desenvolvimento da carreira deste fantástico jogador e ser humano que é o Neymar.
E nisso, as ideias foram absolutamente convergentes entre o Neymar pai e a gente. E quando eu digo a gente, não sou eu sou um mero pedaço de um processo que envolve todos os profissionais que estavam lutando para que a gente fosse, mais uma vez, um paradigma na história mais recente do futebol brasileiro. O Santos quer mostrar que pode ser diferente, o Santos quer mostrar de que existe um modelo que pode ser implementado em outros clubes. A seleção brasileira caminha na mesma direção, renovando os seus quadros, renovando a sua mentalidade, com um novo técnico ousado, corajoso, inteligente, sensível. Então, eu acho que isso tudo faz parte de um processo da qual a gente, de um jeito ou de outro, acaba virando personagem. Então, aqui 3 personagens dessa página nova na história do futebol brasileiro. O presidente, boa noite. Vale também para o Neymar e para o pai. Primeiro, é um esclarecimento saber se a divisão dos direitos econômicos ela permaneceu inalterada. E depois, com esse acréscimo aí na multa rescisória e o contrato válido por 5 anos, eles têm alguma garantia verbal? A gente respeita a vontade do atleta. O atleta é parte integrante do contrato, tanto quanto o Santos, bem como o atleta respeita o clube para o qual ele presta serviço e se identifica. Tudo que está no contrato foi aquilo que nós combinamos. Não há nenhuma tese extra-contrato que não tenha sido contemplada, por isso foi demorada a sua elaboração e foi exaustiva a sua assinatura, porque foram páginas e páginas. Com relação à partição dos direitos econômicos, continua tudo absolutamente inalterado, como antes, e não houve nenhuma modificação nesse sentido. Neymar, por favor, você falou que pesou aí a opinião do pai, né, que a gente acompanha, você sempre o ouve, mas, assim, de fato, falando foi pesado também? Não. Acho que o que mais pesou acho que foi a felicidade e o momento, né? Acho que eu conversei muito com meu pai e decidimos que o momento não era agora de ir para a Europa. Não é questão de estilo de jogo ou não. Porque o estilo de jogo jogou aqui no Brasil, eu acho que joga em qualquer lugar. Porque os jogadores brasileiros são diferenciados. Então, acho que isso não pesou. Não. Você se sente feliz aqui no Santos? Me sinto muito feliz aqui no Santos, por isso que eu fiquei. Agora, só tem uma coisa que eu esqueci de acrescentar no novo contrato. O Neymar está proibido de marcar gol, de driblar e de comemorar com dança. Presidente, tem uma dúvida aqui à sua esquerda. Uma dúvida que ainda não ficou clara para mim. O Chelsea foi assim que aconteceu? Ou nem chegou aos 35? Eu sou uma pessoa que me preocupo com a verdade dos fatos, e fatos são documentos. Nós não recebemos, a última proposta que nós recebemos no Chelsea era inferior ao valor da multa rescisória. A decisão foi tomada pelo atleta, pelo seu pai, pelo seu procurador, e foi uma decisão que obedeceu fundamentalmente ao desejo do Neymar de continuar conosco por algum período. Ele merece o nosso respeito, a nossa solidariedade. Eu hoje, por acaso, voltando de Florianópolis, vim com o Edu Dracena junto. Ele teve que vir antes da delegação. Ele estava me contando de que, com a experiência que teve de jogar no Guarani, no Cruzeiro e lá fora, ele nunca participou de uma equipe que tivesse um elenco com as características de fraternidade, de amizade, de solidariedade que ele encontrou no Santos. Eu tenho a impressão que isso é uma razão importante para a pessoa ser mais ou menos feliz. Você jogar no meio da ciranda das vaidades, em que um pretende ser mais do que o outro, em que um pretende ganhar a partida sozinho, que não faz parte do espírito do futebol, que é um esporte coletivo, eu tenho a impressão que isso ajuda a formar um caldo cultural suficientemente atraente, mas a tradição do Santos, a sua vocação de revelar jogadores, de criar ídolos. Lembro de que aqui, nesse clube, com a camisa número 10, jogou o maior personagem da história do futebol de todos os tempos, que nos ajudou no processo de convencimento do Neymar, ligou para o pai do Neymar, e eu fui testemunha e passei o meu telefone para ele, dizendo e dando a opinião dele com relação à decisão que foi tomada hoje.